Os Papas da Igreja Católica. Os Papas entre o século XII e XIII. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos sobre os Papas que pontificaram entre os séculos XII e XIII, do Papa Lúcio III ao Papa Inocêncio IV. Vamos para o vídeo. O período compreendido entre os pontificados de Lúcio III, 1181 a 1185, e Inocêncio IV, 1243 a 1254, foi marcado pelo fortalecimento do papado como a autoridade suprema na cristandade. Durante esse tempo, os papas consolidaram a centralização do poder eclesiástico, enfrentaram disputas com o Sacro Império Romano Germânico, convocaram cruzadas e combateram heresias, como o catarismo. A ascensão de Inocêncio III, 1198 a 1216, representou o auge do poder papal, enquanto os conflitos com os imperadores germânicos, especialmente Frederico II, intensificaram-se sob os pontificados de Gregório IX e Inocêncio IV. Abaixo, exploraremos cada um desses papas e seus papéis nesse contexto crucial da história da Igreja. 171, Papa Lúcio III, 1181 a 1185, e a repressão às heresias. Lúcio III enfrentou um período de instabilidade em Roma, e teve que governar a partir de Verona. Em 1184, em conjunto com o imperador Frederico I Barbarossa, promulgou a bula Ad Abolendam, que estabelecia a perseguição formal às heresias, especialmente aos cátaros e valdenses. Essa medida marcou o início do que mais tarde se tornaria a Inquisição medieval. Ele também tentou reforçar a supremacia papal sobre o império, mas sua relação com Frederico I foi tensa. O papado de Lúcio III passou por um problema diplomático com Frederico Barba-Roxa ou Barbarossa, famoso imperador da Alemanha. A situação foi amenizada quando o Papa realizou o matrimônio de Henrique, filho de Frederico, com Constância de Sicília. A medida unificaria o reino da Alemanha com o reino da Sicília. Assim, atendia a interesses e pacificava um pouco o ambiente. Mas, sem dúvida, o maior desafio de seu papado foi combater as supostas heresias que aumentavam rapidamente. Uma das situações mais emblemáticas do papado de Lúcio III envolveu Pedro o Baldo, um ex-banqueiro de Lyon que vivia em oração e pobreza. Ele e seus seguidores acreditavam que a salvação dependia de uma vida em pobreza, o que os levava a doar todos os seus bens. No entanto, esta postura era condenada como herética pela Igreja Católica, que intensificou o combate aos hereges. O Papa Lúcio III promulgou uma constituição para lutar contra heresias, que iria abrir caminho para o futuro Tribunal da Santa Inquisição. Após 4 anos de papado, Lúcio III faleceu no dia 25 de novembro de 1185. 172, Papa Urbano III, 1185 a 1187, e a crise com o Império. Urbano III manteve o confronto com Frederico I Barbarossa, recusando-se a reconhecer seu filho, Henrique VI, como herdeiro legítimo do trono imperial. Essa disputa gerou uma crise política entre o Império e o Papado. Ao mesmo tempo, sua atenção foi desviada pela perda de Jerusalém para os muçulmanos liderados por Saladino em 1187. Sua morte ocorreu pouco antes de convocar oficialmente uma cruzada para recuperar a cidade. O Papa Urbano III, Humberto Crivelli, foi eleito em 25 de novembro de 1185, e morreu em 20 de outubro de 1187. Foi elevado Papa com a promessa de pacificar a cidade de Roma. Dizem que morreu de desgosto por ter perdido Jerusalém contra os sarracenos. 173, Papa Gregório VIII, 1187, e a Terceira Cruzada. Gregório VIII teve um pontificado muito curto, de apenas 2 meses, mas nesse período tentou organizar a Terceira Cruzada, 1189 a 1192, para recuperar Jerusalém. Ele emitiu a bula Audita Tremendi, conclamando os reis cristãos a unirem forças contra os muçulmanos. Morreu antes de ver os resultados da cruzada, que seria liderada por Ricardo Coração de Leão, Filipe II da França, e o imperador Frederico I Barbarossa. Gregório VIII foi eleito em Ferrara em 21 de outubro de 1187.
Nascido Alberto de Imorra, em Benevento, por volta de 1110, teve um dos mais curtos pontificados da história, governando a igreja por apenas 56 dias. Morreu em 17 de dezembro de 1187, na cidade de Pisa, onde se encontrava a participar nos preparativos para a organização da Terceira Cruzada, em reação ao desastre de Hattin e a conquista de Jerusalém pelas tropas de Saladino, ocorrida em 2 de outubro daquele ano. Era monge beneditino. 174, Papa Clemente III, 1187 a 1191, e o conflito romano. Clemente III conseguiu restaurar a presença do Papa em Roma após anos de conflitos com a nobreza local. Ele também manteve o apoio à Terceira Cruzada, e mediou conflitos entre monarcas cristãos, para garantir a unidade contra Saladino. No entanto, o grande desafio de seu pontificado foi a ascensão de Henrique VI, filho de Frederico Barbarossa, que ameaçava expandir o controle imperial sobre a Itália. O Papa Clemente III foi o chefe da Igreja Católica e governante dos Estados Papais de 19 de dezembro de 1187 até sua morte em 1191. Ele encerrou o conflito entre o papado e a cidade de Roma, permitindo a eleição de magistrados, o que reinstalou o papado de volta à cidade, após um exílio de 6 anos. Clemente, diante de um colégio de cardeais empobrecido, criou 31 cardeais em 3 anos, o maior número desde Adriano IV. Ele morreu em 20 de março de 1191 e foi rapidamente substituído por Celestino III. 175, Papa Celestino III, 1191 a 1198, e o poder do Império. Celestino III coroou Henrique VI como imperador em 1191. Mas sua relação com ele foi difícil. Henrique VI expandiu seu domínio sobre a Sicília, ameaçando a autonomia da Igreja. Embora fosse um papa fraco diante do poder imperial, Celestino III continuou a luta contra heresias e manteve o apoio a iniciativas cruzadistas. Seu governo foi um prelúdio para as grandes reformas e embates que ocorreriam no pontificado de seu sucessor. O Papa Celestino III foi o chefe da Igreja Católica e governante dos Estados Pontifícios de 30 de março, ou 10 de abril de 1190, e até sua morte em 1198. Ele teve um relacionamento tenso com vários monarcas, incluindo o imperador Henrique VI, o rei Tancredo da Sicília, e o rei Afonso IX de Leão. 176, Papa Inocêncio III, 1198 a 1216, e o auge do poder papal. Inocêncio III foi um dos papas mais influentes da história, consolidando o papado como a maior autoridade da cristandade. Seu governo teve 3 grandes frentes. Primeira, afirmação do poder papal. Inocêncio III defendeu a ideia de que o papa estava acima dos reis e imperadores, chamando-se vigário de Cristo. Ele interveio em sucessões monárquicas, como na França e na Inglaterra. Segunda, Quarta Cruzada, 1202 a 1204. Apesar de ter sido planejada para libertar Jerusalém, a cruzada desviou-se e resultou na conquista de Constantinopla pelos cruzados, enfraquecendo o Império Bizantino. Terceira, combate às heresias. Ele organizou a Cruzada Albigense, 1209 a 1229, contra os cátaros, que ameaçavam a ortodoxia católica no sul da França. Inocêncio III também convocou o Quarto Concílio de Latrão, 1215, que reforçou a doutrina católica e impôs novas regras ao clero. O Papa Inocêncio III, nascido Lotário, dei Conte, de Segni, isto é, Lotário dos Condes de Segni, ou Lotário Conte, foi o Papa da Igreja Católica, de 22 de fevereiro de 1198, até a data da sua morte, em 16 de julho de 1216. Lotário nasceu na família nobre dos Condes de Segni, feudo localizado nos Estados Papais, e estudou nas mais importantes universidades de sua época, teologia na Universidade de Paris e direito na Universidade de Bolonha. Aos 21 anos tornou-se um clérigo importante em Roma, e escreveu 2 livros notáveis, De Miseria Conditionis Humani, sobre a miséria da condição humana, e De Missarum Mysteriis, sobre o mistério da missa. Sendo considerado jovem, forte, erudito, inteligente e hábil, foi eleito Papa em 1198, com apenas 37 ou 38 anos de idade.
Faleceu em Perúgia, Estados Papais em 16 de julho de 1216 aos 55 anos. 177, Papa Honório III, 1216 a 1227, e a Quinta Cruzada. Honório III continuou a política expansionista de Inocêncio III, e organizou a Quinta Cruzada 1217 a 1221, que fracassou na tentativa de tomar o Egito, como estratégia para retomar Jerusalém. Ele também coroou Frederico II como imperador do Sacro Império Romano Germânico, esperando que ele liderasse uma nova cruzada, o que geraria sérios conflitos no futuro. Papa Honório III, nascido Cêncio Savelli, foi chefe da Igreja Católica e governante dos Estados Pontifícios, de 18 de julho de 1216, até sua morte em 1227. Cônego na Basílica de Santa Maria Maggiore, ele veio a ocupar uma série de cargos administrativos importantes, incluindo o de Camerlengo. Em 1197, ele se tornou tutor do jovem Frederico II. Como Papa, ele trabalhou para promover a Quinta Cruzada, que havia sido planejada sob seu antecessor, Inocêncio III. Honório repetidamente exortou o rei André II da Hungria e o imperador Frederico II a cumprirem seus votos de participação. Ele também deu aprovação às ordens religiosas dominicanas e franciscanas recentemente formadas. Faleceu em 18 de março de 1227, em Roma, Itália. 178, Papa Gregório IX, 1227 a 1241, e o conflito com Frederico II. Gregório IX teve um pontificado marcado por sua feroz oposição ao imperador Frederico II, a quem excomungou diversas vezes. Ele acusava o imperador de interferir nos assuntos da igreja e tentou depô-lo. Foi sob seu governo que a Inquisição medieval foi oficialmente estabelecida em 1231, visando combater heresias, especialmente os cátaros. Ele também incentivou a criação das ordens franciscana e dominicana, que desempenhariam um papel central na evangelização e combate às heresias. O Papa Gregório IX foi chefe da Igreja Católica de 19 de março de 1227 até sua morte em 1241. Ele é conhecido por emitir os decretales e instituir a Inquisição Papal, em resposta às falhas das inquisições episcopais estabelecidas durante o tempo do Papa Lúcio III, por meio da Bula Papal Ad Abolendam, emitida em 1184. Ele trabalhou inicialmente como cardeal e, depois de se tornar o sucessor de Honório III, herdou completamente as tradições de Gregório VII e de seu próprio primo Inocêncio III, e continuou zelosamente sua política de supremacia papal. Faleceu em 22 de agosto de 1241 em Roma aos 95 ou 96 anos. 179. Papa Celestino IV, 1241, o pontificado mais curto. Celestino IV foi eleito durante uma crise política causada pela prisão de cardeais por Frederico II. Seu pontificado durou apenas 17 dias, sem tempo para realizar reformas significativas. O Papa Celestino IV, nascido Goffredo da Castiglione, foi chefe da Igreja por apenas alguns dias, de 25 de outubro de 1241 até sua morte em 10 de novembro de 1241. 180, Papa Inocêncio IV, 1243 a 1254, e a deposição de Frederico II. Inocêncio IV continuou a luta contra Frederico II, refugiando-se na França e organizando alianças contra o imperador. No Concílio de Lyon, 1245, ele declarou Frederico II deposto, intensificando o conflito entre o papado e o império. Seu pontificado marcou o ápice da disputa entre a Igreja e o poder secular, consolidando a autoridade papal, mas também aprofundando as divisões dentro da cristandade. Papa italiano, o Conde de Lavagna, Sinibaldo Fieschi, foi eleito em junho de 1243 depois da libertação dos dois cardeais aprisionados pelo imperador Frederico II. Reinou no trono de São Pedro até dezembro de 1254. De origem genovesa, tinha sido elevado, no ano de 1227, à dignidade de cardeal e vice-chanceler, pelo Papa Gregório IX. Tinha também lecionado em Bolonha, e sido juiz da Cúria.
Contribuiu para o ensino universitário, ao inserir nos manuais a obra de sua autoria, Apparatus Inquinque Libros Decretalium, onde comentava as decretais do Pontífice Gregório IX. Iniciou a reforma do Colégio Cardinalício, tendo inserido 4 cardeais de nacionalidade francesa, algo que até aí tinha sido inédito. Um ano depois, todos os cardeais iniciaram o uso de um capelo vermelho honorífico, e o colégio atingiu uma tal importância que as suas reuniões tinham o mesmo poder que os antigos sínodos, exercendo com o Papa o governo centralizado da Igreja. A Inquisição, cujas bases tinham sido lançadas no pontificado de Lúcio III, foi implantada na Itália em 15 de maio de 1242, pela bula Ad Extirpandus, sendo permitida a tortura. Contudo, este pontífice atuou à semelhança de Gregório IX, tendo imposto certos limites aos procedimentos muitas vezes pouco ortodoxos, que se empregavam para obter confissões de heresia. Faleceu em 7 de dezembro de 1254, em Nápoles, Itália. O período entre Lúcio III e Inocêncio IV foi crucial para a consolidação do papado como o poder supremo no Ocidente. Papas como Inocêncio III e Gregório IX expandiram a influência da Igreja, combateram heresias e desafiaram imperadores. A disputa entre papado e império atingiu seu ápice com os confrontos contra Frederico II, resultando na afirmação do Papa como árbitro das monarquias europeias. Esses eventos prepararam o terreno para a fase final da Idade Média, em que a autoridade papal atingiria seu auge, mas também enfrentaria novos desafios. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.